e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus te abençoe, irmão Pedro, irmão Rosa. Uma porta aberta para a mensagem, né? Há uma grande recompensa. Capítulo 16 do livro aos Romanos, São Paulo faz menção de vários irmãos que tinham a porta aberta para o Evangelho que ele pregava naquele dia, né? E hoje, como em todos os tempos, o irmão Brana tinha um trailer que era uma porta aberta em Sierra Vista, né? Onde ele pregou a mensagem O Dia da Vitória, né? Casa da irmã Hatmuse também era uma porta aberta, onde a palavra falada foi demonstrada ali, a salvação dos seus 2 filhos, né? Como disse São Paulo, uma grande porta nos abriu, mas há muitos adversários. Existe sempre uma pergunta. Nós ouvimos o irmão Brana lendo algumas escrituras, como por exemplo o Salmo 27. Você sabe que ele leu o Salmo 27 para pregar o rapto, né? Ele fez menção de 1 Tessalonicenses 4, ele fez menção, mas a escritura que ele usou para pregar o rapto foi o Salmo 27. Veja que ele encontrou uma inspiração em Davi sobre o rapto, porque o Salmo 27 é o Salmo de Davi, e ele encontrou uma inspiração, né? É como Apocalipse 10, 8 a 11. Tinha uma inspiração não para os dias do irmão Brana, porque o irmão Brana nunca foi inspirado para pregar, sendo que o irmão Brana leu muitas vezes, quando ele leu a Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, para ele. Nunca veio uma inspiração para ele ler Apocalipse 10, 8 a 11. Sim, a sua inspiração vinha em Apocalipse 10, 1 a 7. Agora, por que ele não passou? Porque não era a sua escritura. Aquela escritura não cumpria no seu dia. Ele leu livremente São João capítulo 14, versículo 12, porque se cumpria no seu dia, no seu ministério. Ele também leu várias outras escrituras. E fez menção também de Moisés, e Elias na escritura de Apocalipse capítulo 11, mas Apocalipse capítulo 11 também não era a sua escritura. Ele até pensava, né, que ele podia levar essa mensagem para os judeus. Chegou até ir até o Egito, até o Cairo,
Os irmãos pagaram a sua passagem, ele foi com uma grande comitiva, mas ele teve que voltar. Você já imaginou bem? Lá em Jerusalém, eles estavam esperando. 1 milhão de Novos Testamentos em hebraico foi distribuído, né? Foram traduzidos e colocados na mão dos judeus. Porque os irmãos, eles pensaram que logo que os judeus vissem o sinal do Messias, eles iam crer, mas não era o dia. Deus disse: deixa a Palestina, não é hora ainda. Agora veja, irmão Brana, ele estava familiarizado com aquela voz. Veja, ele estava familiarizado. Desde os 7 anos de idade, ele estava familiarizado com aquela voz. Às vezes ele dizia: mas isso aí é coisa da minha cabeça. E de repente ela falava novamente. Quando o irmão Brana falou que Los Angeles ia para o fundo do mar, ele teve aquela inspiração. Quando o irmão Brana estava em Los Angeles trazendo uma pregação, e houve um movimento pentecostal em línguas, interpretações de língua, profecia. E o irmão Brana tinha dito que a irmã Florence ia partir entre as 3 às 4 de uma madrugada, depois dele ter orado por ela, para que ela fosse curada, e ela foi curada. Mas ele disse: mas o Senhor vai recolher ela entre as 3 ou 4 de uma madrugada. E aquele movimento de línguas e profecia, movimento pentecostal, que manifestou, um irmão levantou, falando em língua de tal forma, disse o profeta, que sacudiu o lugar. Aquele povo pentecostal sentiu uma presença de Deus, entre aspas, e ele dizia na sua profecia: ó filha de Sião, depois que a irmã Florence cantou, ó filha de Sião, tu verás a vinda do Senhor. Aí Billy Paul, o próprio filho do irmão Brana, ficou balanceado na sua fé, porque o irmão Brana tinha profetizado que ela ia morrer. Ela ia ser curada e ia morrer. E agora aquele irmão levanta num grande poder de línguas estranhas, profecia, interpretação, dizendo que ela ia ver a vinda do Senhor. Irmão Brana disse para Billy Paul, ele disse: Billy, o mesmo anjo do Senhor que falou comigo que a Califórnia, Los Angeles, vai para o fundo do oceano, foi o mesmo que disse. E quando ele estava pregando a mensagem Poder de Deus para Transformar, ele recebeu uma ligação de ultramar, falando que a irmã Florence tinha partido. O irmão Brana só perguntou qual o horário: 15 para as 4 da madrugada. O irmão Pierre Green disse assim: agora você julgue, a profecia. O irmão Brana não gritou, não. Deus mostrou para ele. Era o profeta que estava na terra. Era a escritura de Apocalipse 10, do 1 a 7. Lucas 17, 30, que estava cumprindo. Malaquias 4, 5 e 6 estava cumprindo. Não era 1, 4 e 1. A terra ainda não pegou fogo. Veja que Deus já pegou o 4 e os 5 e 6 é que cumpriu a escritura. Hoje nós estamos dentro de uma escritura. O pastor Mendes disse: hoje a mensagem de João é história. É história. O pastor Osmar disse: já preguei tudo que tinha que pregar, agora estou somente repetindo.
Só que nós estamos dentro daquela inspiração. É como os filhos de Israel. Eles foram para o cativeiro, mas não esqueceram a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas Deus tinha que testar eles. Deus tinha que deixar eles 430 anos lá, construindo aqueles palácios de Faraó. Deus teve que deixar eles ali e até um ponto deles clamar. Porque a opressão do Faraó era forte e Deus estava naquela opressão. Deus estava usando Faraó para aquilo. Era um instrumento de Deus para testá-lo. Porque Deus tinha que trazer um profeta. Para trazer um profeta tinha que ter um clamor do povo. O povo tinha que pedir. E quando o povo clamou, Deus desce na sarça. Desperta Moisés, envia-lhe. E Deus fez isso em todo o tempo. Nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E no final da Segunda Guerra Mundial, o anjo do Senhor aparece ao irmão Branham e envia ele ao mundo. No final da guerra. No final, toda aquela tristeza, morte, destruição, mas Israel tinha que voltar para sua pátria. Deus tinha que levantar aquela Primeira e Segunda Guerra Mundial. As sementes não podiam morrer ali. E aqueles judeus que voltaram, eles eram portadores da semente dos 144 mil. Eles não são os 144 mil que voltaram. Como Israel, quando saiu do Egito, não era o Israel que ia entrar na terra, mas eles traziam a semente em seus lombos. Será que não é um exemplo para o nosso tempo? Irmão Branham sempre foi um tipologista. Ele sempre trouxe as coisas em tipo, Sempre. Ele sempre pegou o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Como eu falei hoje de manhã no programa, os enigmas, as parábolas. E essa mensagem que João trouxe nesse século XX, você pode... Hoje eu falei com o pastor Mendes, o pastor Asmar, ele pregou em 1994, 95, mas ele não tinha a revelação da terceira puxada. Vocês nunca devem pegar e se apoiar na pregação de 99. Foi em 2000 a 2002 que a luz veio. Vocês nunca devem pegar a mensagem do irmão Branham de 62 para trás, para adquirir fé de rápido, porque não tem. Vocês vão ficar. Aquela foi uma mensagem evangelística. Faz a obra de um evangelista. O irmão Branham vem e diz: com o que temos agora não podemos subir. Aí o pessoal pega tudo e joga na internet. Gente, nós temos que saber montar o quebra-cabeça. Senão a gente vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. Você pode ver que a mensagem foi pregada em Goiânia, a semente no ventre adequado, não tinha a luz da terceira puxada. Não. Foi no ano 2000, exatamente quando o mundo estava esperando, as igrejas, que em 2000 algo ia acontecer, e aconteceu. É somente uma pequena coisa, para nós podemos ouvir a mensagem, nos alegramos com ela, mas a mensagem de 2000 para trás é somente para você se alegrar. Ela não te dá fé de rápido, ela te ajuda a acompanhar. Depois, houve um tempo que ele pregou o nome hebraico, aí você vai se atrapalhar todo. Como a igreja, o ministério se atrapalhou. Quando eu estava em Goiânia, ele dizia: não, esse homem aí sofreu um acidente, tem um problema na cabeça, e ele estava pregando já Yeshua. Já foi Deus para confundir. Verdade. Já foi Deus para confundir. Você tem que ter aquela mente espiritual para ver isso aí.
Aí quando vem as minhas convicções, a era terminou, Cordeiro saiu do trono, para o ministério da mensagem era enigma. Aí veio novo nome, ele não falou, escreveu no quadro, né? Deixou em silêncio. Naquele encontro ele escreveu no quadro. E de repente, a mensagem de uma só pessoa. João. Aí ficou em enigma ainda para eles. Aí você vai ter que forçar a mulher de Sansão, né? Para revelar o enigma. Sansão deixou em enigma para eles. Eles ameaçaram, botaram fogo na casa do pai da moça, de Tinat, Tina, que eles não sabiam o enigma. Sansão disse: se vocês não lavrassem com a minha novilha, né, vocês não iam saber. Eles forçaram. Por isso a terceira puxada pirata, forçada. É uma coisa forçada. Porque eles ouviram, não disseram de quem ouviram, saíram pregando. Apareceu um grande pregador. E teve uma reunião agora em Minas Gerais, os irmãos estavam me contando, e o pregador no final começou a pregar, e disse: 7 trovões, 7 trovões, 7 trovões, e o povo aplaude, né? Mas o que são? São 7 trovões, 7 trovões, 7 selo, 7 selo, mas o que é isso? O que é isso? É o povo que está no deserto, rodeando o Monte Sinai. Mas Moisés não está mais ali. Nem lei tem ali, nem trovão sai mais ali do Monte Sinai. O Edir Macedo disse que foi buscar a resposta dos processos dele no Monte Sinai. Mas nem trovão tem mais lá. Não é Monte mais Sinai, é Monte Pôr do Sol. Ele desceu no Monte Pôr do Sol, mas também ele não está mais lá. Você sabia que não está mais no Monte Pôr do Sol? Ele nem está mais na terceira colina de Franca. Ele está aí bem escondido dentro de você. Bem dentro de você. Porque é uma revelação. É como o arrebatamento, eu estava escrevendo aqui, porque ele usou o Salmo 27. O Salmo 27 foi uma inspiração de Davi, mas ele usou para pregar o rapto. O rapto foi em 6 de dezembro de 65, que ele pregou. 12 dias depois deu o acidente. 24 de dezembro ele morreu. E ele prega a mensagem, o rapto. Ele usou esta escritura. É uma tremenda mensagem. Parece que ele coloca numa síntese toda a mensagem na mensagem o rapto. E ele disse: sabe o que é o rapto? É uma revelação. O rapto é fé. Se é fé, tem que estar dentro de nós. Por isso aí ele pregou a mensagem, a união invisível da noiva. Não é aparente, porque o reino de Deus nunca veio com aparência exterior. Aí na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 243, e o 244, se eu não me engano, eu tenho ela aqui, 234 e 240. Disse: um novo nascimento é uma revelação. Então, se você nasceu na mensagem da hora, você está dentro deste arrebatamento. Porque aí você tem tido comido do livrinho. Você não comeu pelas beiradas, como dizia o saudoso pastor Osmar. Porque a noiva, ela não come migalha. Ela come na mesa o pão como pai.
Veja que a Sírio-Fenícia, ela disse, os cachorrinhos comem das migalhas, mas, como dizia o pastor Joaquim na sua pregação, mas os filhos comem na mesa com o pai. Hoje, nós comíamos migalha, como cachorrinho nas denominações, na primeira e segunda etapa, mas com a mensagem de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, nós viemos para a mesa, comer o pão, comer o livrinho. Não tem migalha hoje, não cai nada no chão hoje. Você sabia, pastor Mendes? Não cai nada no chão. Você come todo, né? Então é essa inspiração. Apocalipse 10, 8 a 11 ainda é a Escritura. É a Escritura. Então os portadores da semente, se houve lá, tem que haver aqui. Eles fizeram o seu papel, né? Foram sepultados no deserto, a semente não estava mais com eles. Eles continuaram seguindo os ensinamentos de Moisés. O povo continua ouvindo as fitas do irmão Branham, dizendo, nós temos o irmão Branham como nosso profeta. Continua. Eles não iam seguir o Espírito Santo, Josué, que é Apocalipse 10, 8 a 11. Eles não iam seguir, porque eles não foram chamados para entrar na terra. Eles mesmos disseram com sua própria boca, nós não somos capazes. Da terra tem gigante. Esses ensinamentos da mensagem de uma só pessoa, de 7 trovões, João profeta, nós não somos capazes. Foram crentes fronteiriços. São crentes dessa mensagem fronteiriços. Chegaram até a fronteira e voltaram. Eles são crentes como Acabe, crentes mornos. Não são de coragem, porque não foi Josué que disse, somos mais do que capazes. Quem disse foi Caleb. Caleb é aqueles que seguem o mensageiro. Cadê os Caleb de hoje para dizer somos mais do que capazes? Vamos apertar esse play. Que esse é o nosso alimento. Mas, como disse Jesus, quem bebe o vinho velho não vai querer o novo, né? Porque o vinho velho está curtido, tem mais sabor do que o novo. O vinho velho, isso sou eu falando, é Apocalipse 10, 1 a 7. Quem bebe ali não vai querer Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Apocalipse 10, 8 a 11 é latino, é Brasil. Saiu do Brasil, não saiu dos Estados Unidos. Você não está vendo como é que está o nosso ex-presidente? Hein? Com aquele espírito americanizado. Cadê o espírito patriótico? Brasil. O Brasil, 7 nações. Essa foi a profecia. A América é vinho velho. Brasil, vinho é novo. A mensagem de João é vinho novo. Mas a noiva, a esposa, ela tem essa inspiração. Agora, quando você vê a pessoa que ainda vê a mensagem como enigma, ele não sente sabor. Sofreu um acidente, perdeu um dos sentidos, o paladar. Eu tinha um irmão que congregava comigo, né? Conheço ele ainda hoje. Ele não sentia gosto. Ele botava, de repente ele está até me ouvindo, muito açúcar no café para poder tomar. Por causa do acidente, perdeu o paladar. Outros perdem a audição, não conseguem ouvir mais. Outros perdem a visão, mas
Não é fácil. Você perde a visão, mas você tem no paladar. Ah, que comida boa, né? Que sabor, que tempero. Mas ele perdeu o paladar. Muitos perderam o paladar do livrinho. Eles não conseguem apertar o play. Não sinto nada. Perdeu o paladar. Sofreram um acidente espiritual. Irmãos, que Deus te abençoe. É muito bom estar aqui com o pastor Mendes, né? Todos esses irmãos maravilhosos, a irmã Nilma, a irmã Marcela. E esse ministério missionário, vocês através da internet, ore, né? Deus abençoe vocês aí na África, estão nos acompanhando ali na Europa, todo o Brasil, né? Na Bolívia, em Portugal, com Kizan, a família. Deus abençoe vocês aí na Bolívia. A gente sabe que vocês nos ouvem. Deus os abençoe. E Deus abençoe a irmã Fátima, ali na Califórnia, né? Ali em Sacramento, na capital da Califórnia. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor Mendes, abençoe a irmã Ruth, que está aqui com as suas filhas preciosas, Samara, Cheryl, né? E quando a gente olha para vocês, a gente lembra do pastor. Vocês são um com o pastor. Como o irmão Brana dizia, se vocês me amam, amam a minha família, né? Então quem não ama a família do pastor, do profeta, não ama o profeta. São hipócritas, né? São hipócritas. Deus abençoe.